Olá, tá boa, bonita? Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar sobre geometria sagrada dos óleos essenciais, aromatologia e aromacologia. Nossa, vai ser bem simples, tá? O mais que eu conseguir traduzir para vocês, eu prometo. Mas antes disso, não se esquece, se inscreve no canal, dá o seu like, que isso é muito importante pra gente, certo? Então, quando a gente fala de aromaterapia, a gente pensa em moléculas de óleos que são o coração da planta. Eu já falei isso várias vezes e repito aqui agora, certo? O universo, o mundo, não só o nosso planeta, mas o universo como um todo, ele é formado de átomos e moléculas que são, na sua essência, esferas ou outras formas geométricas com muita perfeição. Tudo que é natural é perfeito. E quando a gente fala de aromaterapia, a gente está falando de integração de perfeição natural, certo? A gente fala que a aromaterapia e os óleos essenciais, eles fazem parte do alfabeto do universo, porque eles conseguem traduzir pra gente, né, remédios, sensações, emoções e principalmente a cura. As plantas, elas carregam o potencial de cura da mãe terra, da mãe Gaia. E isso é algo fantástico que só da gente imaginar a gente já vê a magia que tem em cada vidrinho desses. Parece um pouco estranho quando a gente fala sobre isso e fala sobre esses nomes que são, né, esquisitos, aromatologia, aromacologia, né? Mas é a simplicidade da natureza que eu venho falando também nesse canal. A natureza é simples, a natureza não tem mistério, a gente é que não se conecta e a gente é que não para observar. Porque uma simples parada na nossa vida, um olhar sobre as plantas, sobre os animais, sobre os ciclos, né, da natureza, do fogo, do ar, de como as nuvens se formam, a gente já entende o quão a natureza, ela tem a sua complexidade, mas ela é simples, ela atua de forma simples, e simples no sentido que ela é disponível para nós seres humanos. Infelizmente, muitas vezes a gente não sabe aproveitar. As formas das plantas, quando a gente pensa em geometria, elas têm vibrações. E são essas vibrações que fazem com que cada óleo seja específico para uma cura ou uma sensação ou algo que desperte no nosso sistema límbico uma renovação, um outro olhar sobre aquela situação, sobre a gente mesmo. Para superar as coisas, para a gente se motivar, para a gente se acalmar, ou depende daquele óleo, daquela sinergia que a gente está fazendo. Então, quando a gente também fala de sinergia de óleos essenciais, que é um termo que a gente usa bastante dentro da prática de aromaterapia, a gente está falando numa geometria perfeita de moléculas de óleo que vão casar de uma forma com todos os outros veículos presentes que vai se harmonizar com o nosso corpo e promover a sensação de bem-estar. E por que eu vou falar agora dos termos aromacologia e aromatologia? Porque existe uma confusãozinha aí feita com esses nomes, tá? Que tem só uma letrinha diferente aí no meio. No caso da aromacologia, ela é um termo mais recente. Ele foi cunhado em 1989 por uma espécie de consórcio, uma associação de empresas lá de Nova York, ou com capital em Nova York, que pretendia estudar por várias frentes, né, os impactos, os efeitos da cura dos óleos essenciais. Então, estão presentes nesse consórcio pessoas que estudam farmácia, autoridades e cientistas de química, de engenharia química, de neurofisiologia, de psicologia e de cosmetologia, tá? Esses profissionais, eles se uniram e receberam uma injeção de capital, e com esse capital eles conseguem fazer pesquisas muito mais elaboradas e avançadas, tanto que nos últimos 30 anos a gente teve um avanço muito grande na própria aplicação da aromaterapia, tá? E a gente deve muito isso a essa associação de aromacologia, certo? Então, quanto à aromacologia, é isso. Basicamente é quem tem o dinheiro promovendo, né? Quem consegue estudar aí e tem a paixão pelas plantas e tem o interesse em promover o bem-estar coletivo. Agora a gente vai falar de aromatologia, certo? A aromatologia já é um termo mais antigo.
Ela remete lá no início do século passado, em torno de 1920, quando os franceses conseguiram decifrar parte das moléculas dessas plantas e aplicar clinicamente nas pessoas. Então, naquela época, eles inclusive promoviam a ingestão desses óleos de forma orientada para curar alguns males nas pessoas. Então, foi feito um consórcio também entre cientistas e pesquisadores, médicos daquela época, e se começou a desenvolver essa ciência em torno da aplicação dos óleos essenciais. E a essa ciência, na época, se deu o nome de aromatologia, que seria depois aromaterapia, certo? É o termo francês de origem do estudo dos óleos essenciais, ok? E, por fim, a aromaterapia veio de onde? Bom, depois que os franceses fizeram esse estudo, os ingleses ficaram de olho. E aí lá pela década de 50, 60, eles começaram também a publicar os seus próprios estudos. Só que os ingleses, eles têm uma restrição muito maior a questões de ingestão. Então lá no Reino Unido, por exemplo, é proibido qualquer tipo de receita que envolva a ingestão de óleos essenciais. Então quem faz parte dos estudos da aromaterapia inglesa, como eu, a gente chama de aromaterapeuta, certo? Mas não existe hoje em dia assim, essa distinção tão clara, tá? A gente só fala sobre isso para que vocês entendam que todos os termos eles têm uma relação. Tudo tem a ver com o estudo de óleos essenciais. A diferença é a herança, certo? Aromatologia, França. Aromaterapia, Inglaterra. E aromacologia, os caras que têm o dinheiro para estudar. Mas todo mundo trabalha pelo mesmo fim. E mesmo a escola francesa, que indica a ingestão, é uma ingestão responsável, orientada e apoiada por um médico. Isso é muito importante que se fale e a gente reforça sempre isso dentro, inclusive, do consórcio de terapias integrativas. E por que eu quis explicar, fazer essa diferença dos termos para vocês? Primeiro, que muita gente que me segue no canal, nas minhas redes sociais, gosta do aprofundamento desses temas. Algumas pessoas são muito entusiastas da aromaterapia ou alguns estudiosos, inclusive, e praticantes da aromaterapia. E quando a gente pensa em geometria sagrada, lembra que foi o termo que eu comecei, falando nesse vídeo, a gente fala de perfeição de óleos. Só que quando a gente também faz essa associação com a aromatologia e aromacologia, a gente entende que a ciência, ela é mutável. A gente tem que repensar as nossas próprias práticas. Eu lembro que no começo, quando eu fiz o meu primeiro curso de aromaterapia, eu me formei numa escola que era completamente contra a ingestão. Hoje eu já tenho um outro olhar, desde que apoiado, até porque depois disso eu conheci os meus parceiros de consórcio de terapias integrativas, conheço médicos que apoiam essa ingestão desde que orientada, então a gente consegue compreender que, entendendo as experiências, dentro do nosso empirismo, da epistemologia, que é uma ciência, a gente está estudando uma aplicação das plantas, do que é natural, no tratamento de saúde, do bem-estar das pessoas, a gente consegue compreender que tudo está interligado e que tudo também vai se modificando. Eu me modifiquei, eu mudei a minha atuação como aromaterapeuta, porque, claro, a técnica a gente vai aplicando, vai entendendo, diluição, isso aí não vai alterar muito, Altera um pouco quando a gente pensa em estudos recentes sobre animais, por exemplo. Recentemente saiu um estudo bem diferente, mas na diluição a gente não teve praticamente alteração nenhuma. Existe diluição para grávidas, para bebês pequenos de colo, para pessoas de idade, pessoas com sensibilidade, existe a diluição padrão e isso não foi alterado. Mas outros aspectos da aromaterapia, eles vão se alterando ao longo dos anos. E a gente precisa entender que a gente está lidando com uma ciência que ela está acompanhando também a mutação desse planeta. E a gente não pode pensar hoje em dia em usar óleos essenciais de forma indiscriminada. Por exemplo, uso em gastronomia. É um desperdício de óleo, é um desperdício, é um desrespeito com a planta e é um desperdício porque é uma matéria-prima muito cara. E como eles volatilizam com muita facilidade, praticamente você está jogando tudo que você está usando fora. O poder da planta está indo fora porque não resiste à temperatura da cocção. Isso é só um aspecto. Tem muitos outros aspectos relacionados à cosmetologia, à saboaria. Então já tem uma corrente de saboaria que
defende que a gente não use óleos essenciais e sim essências. Tem uma corrente da cosmetologia também, né, que defende que a gente tenha mais parcimônia ainda no uso dos óleos. E tudo isso vai abrindo, né, a nossa mente para que a gente entenda que o principal é o respeito pelo ecossistema, é o respeito por quem está em torno de toda essa cultura. As plantas nos ensinam, as plantas são nossas mãezonas, elas trazem a sabedoria e são a elas que a gente deve todo o nosso olhar de carinho, de respeito, e quando a gente muda alguma coisa é pela sabedoria que elas nos trazem. Então tem a ver com a geometria sagrada. Todos esses termos que eu falei têm a ver com a geometria sagrada, porque são eles que propiciam essa abertura de mente que a gente está conseguindo fazer agora, no século XXI, em 2020. E mais ainda com a pandemia, porque aí a gente está exposto a uma série de outras coisas, está exposto a uma nova gourmetização de óleos essenciais, e nós profissionais e quem é usuário está precisando repensar as suas atividades e inclusive para poder fazer alertas às pessoas que estão começando, que se encantam tanto por esse mundo maravilhoso e tão perfumado da aromaterapia. E por fim, o que eu quero falar para vocês é que aromaterapia, aromacologia, aromatologia, tudo tem a ver com bem-estar. A geometria sagrada tem a ver com a harmonia de todos os elementos. Então, não existe bem-estar sem respeito ao planeta. Essa frase, para mim, se tornou uma verdade para mim, assim. Então, não tem como a gente tratar com assuntos desse tipo e tá desrespeitando a nossa Mãe Terra, que é quem nos fornece essa matéria-prima. E hoje era isso que eu queria falar com vocês, mas eu queria lembrá-los que existe uma forma de vocês nos apoiarem também, além de curtir, de compartilhar, que é muito importante, comentar. Quando vocês comentam, eu adoro, eu respondo todos os comentários de vocês, eu gosto de bater papo, quando vocês me mandam mensagem, tudo é legal. Mas existe uma forma prática de vocês nos ajudarem, principalmente agora no início, que é o Apoia-se, a nossa campanha de financiamento coletivo. Se você puder nos ajudar, se acha que o nosso trabalho é relevante, vai lá, clica no link que tá aqui embaixo na descrição, tem um botãozinho também, e vocês podem colaborar a partir de R$8 por mês, não precisa ter cartão de crédito, e vai nos ajudar pra caramba, porque tem um monte de gente trabalhando no amor nesse projeto, e a gente quer levar mais e mais conteúdos legais pra vocês. E é isso. Muito obrigada.